Boas-vindas a todos, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível, né? Com energia, com saúde. A gente vem numa maratona, seja nas atividades in company, né? Com os comitês de crise criados, seja na jornada da curadoria da Fundação, nos webinars da Fundação, e no que a própria OBS criou. E essa semana eu resolvi dar um tempo para a gente entender um pouco as dores e o momento com maior clareza. A gente já preparou, semana que vem já está recheada, no final eu conto um pouco do que a gente preparou para a semana que vem. A ideia desse comitê é, primeiro, para que a gente não passe batido essa semana sem estar próximo de vocês. Então, eu não queria deixar passar uma semana para que a gente tenha esse nosso momento, esse nosso ritual. No primeiro momento, eu tive a ideia de fazer um balanço da crise, de cada um compartilhar um pouco da experiência dos últimos 30 dias, mas eu senti que isso seria só olhar para o retrovisor. E aí, participando dos grupos de trabalho na Fundação, de onde a gente está olhando modelagem, design de jornada do cliente daqui para frente, o novo mindset, a nova maneira de a gente trabalhar o mercado, o nosso portfólio de soluções, eu estou achando bastante interessante. Acho que a Fundação vai mudar bastante também, durante e depois disso. Então, eu resolvi convidar o Elton, que é um dos nossos orientadores técnicos e quem conduz o projeto na Unimed Belém, que é um cliente bastante relevante e de uma porte e complexidade, e o Elton vem saindo muito bem nas atuações e nas trocas com a gente. Então, convidei o Elton para ter esse contato. E a gente procura trazer gente nova. Então, como a maioria dos clientes não conhece o Elton, eu acho que é uma oportunidade dos clientes, a grande maioria está em Manaus, ter contato com o Elton. E dentro disso que eu falei, dessa modelagem da Fundação, para onde a gente vai, qual que é a jornada que a gente os convida, convidei também o Sorbara, que vai participar, né, junto comigo e com o Elton desse nosso encontro, apresentando um pouco dessa modelagem de mercado, de produto, de solução, para onde a Fundação entende que a gente pode apoiar nessa jornada aí. O Sorbara é alguém que chegou há pouco tempo na Fundação, mas eu tenho ficado muito feliz com a chegada dele, alguém que tem aprendido a admirar. Então seja bem-vindo aí, Sorbara, primeira vez que a gente está atuando conjuntamente. Obrigado. Uma honra te receber. Né? Não, uma honra estar aqui e receber o convite para estar com você e com seus clientes. Então tá. Aqui a gente tem basicamente, a gente não abriu muito convite, né? Às vezes a gente abre para a questão de especialização, a gente não abriu muito, resolveu fazer um petit comitê dos nossos presidentes mesmos. Convidamos alguns ex-clientes que ficaram anos com a gente no PAEX, então temos alguns ex-clientes, eu dou as boas-vindas, daqui a pouco eu identifico cada um aqui, então dou as boas-vindas aos ex-clientes, e temos futuros clientes, né, presidentes que estão namorando a metodologia PAEX, e a gente convidou para que eles tenham uma percepção de relacionamento, de entrega de valor do que a gente tem com os nossos clientes aqui. Tá, então, o que eu provoquei o Elton é no sentido de fazer um checklist da visão dele, da questão da crise aí. A Fundação tá fatiando, o Sorbara vai falar um pouco melhor disso, em 3 momentos, numa timeline aí de 3 momentos, no que a gente vai chamar do que é da crise, o que é na crise e o que é transformação. Então, isso é interessante até para que, durante a nossa conversa agora, vocês se percebam se vocês estão da crise, se vocês estão na crise, ou se vocês já começam a ter uma agenda de transformação. Eu acho que poucas pessoas, poucas empresas estão no momento de transformação. A maioria dos nossos clientes, principalmente, imagina, varejo em Manaus, com a situação que está em Manaus, está na situação de da crise, que é a UTI, que é a hemorragia. E aí o Elton vai vir fazer um arremate de um checklist óbvio que todos vocês estão sendo apoiados por nós e tem uma lição de casa já implementada, mas talvez possa faltar energia em captação de recursos, energia em negociação de contratos. Então o Elton vai falar um pouco da crise, que quem pilota é o financeiro, na crise quem começa a pilotar é o comercial, é mercado, é cliente, é inovação.
E transformação, eu vou deixar para o Sorbara arrematar, porque é vamos por assim, é um oxigênio, é uma luz do fim do túnel para onde parece que é o convite pós-crise que a gente vai ter aí. Eu acho que essa é o preâmbulo que eu queria trazer aqui para vocês. A gente tem recebido muito feedback que esse momento tem sido rico, eu tenho percebido isso também. E é isso. Então, Elton, te passo a palavra, seja muito bem-vindo. E se você quiser compartilhar aquela apresentação, fica também bastante à vontade. E quem tiver perguntas, pode mandar aqui no chat, pode mandar nos celulares aí, ou para a equipe OBS, com quem vocês têm contato mais próximo, ou no chat, aí eu vou peneirando, organizando essas perguntas. Esse é o momento de vocês, é o momento que a gente, por mais distante que estejamos no virtual, mas que a gente quer estar próximo de vocês. Então, o comitê é de vocês. Então, sintam-se muito confortáveis e à vontade em desabafar, em opinar, em trocar experiências, em contar histórias, em contar o que está dando certo, em contar o que não está dando, que esse é o valor do nosso comitê. Está com você, Elton. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sorbara. Prazer estar com vocês aqui. Eu vou ser bem objetivo, claro, tem alguns slides aqui para poder ilustrar a fala que eu farei, mas o ponto de partida é justamente o que o Fábio colocou. Na verdade, nós temos as organizações, né, envolvidas, né, todos nós envolvidos nessa crise, entretanto, nós temos que olhar para o mercado e ver a situação que cada mercado, né, ela está vivendo, que ela está vivenciando. A empresa ela tá envolvida numa determinada situação, numa determinada localização, mas ela tem ações, às vezes, nacionais, internacionais, né, e ou locais. E essa reflexão ela é importante de ser feita neste momento. Tá? A gente começa, né, vou compartilhar aqui o material. Esse material está disponível para vocês. Tá? Eu começo com um dos slides que a gente começou, né, fazendo a primeira abordagem logo que nós tivemos a saída, né, do Covid aqui no nosso país. Nós produzimos esse material, né, perguntando, né, por onde navegamos. E por onde navegamos, algumas tarefas dentro da instituição daquilo que a gente chamou de Comitê da Crise. Tá? Então, o nosso objetivo, né, que está aí esse alvo, né, não somente passar por ela, mas sairmos mais fortes e preparados. Aqui nós temos um checklist, né, preparar os funcionários, evidenciar o propósito da organização, mapear, garantir a continuidade operacional, e chegamos no último ponto, eu não vou ficar lendo slides, mas chegamos no último ponto, né, destacado aí, pensar estrategicamente e pensar à frente. Logo no início, na primeira semana, nós estamos falando agora praticamente 4 semanas, né, que muitos já começaram esse isolamento que nós estamos vivenciando, era difícil falar em alguma coisa estratégica. Na verdade, nós tínhamos que sobreviver. Era uma tática, né, uma estratégia de sobrevivência. Mas a partir do momento em que a gente começa a pensar mais claramente, a gente começa a olhar para os nossos negócios, nós temos que avançar nesse ponto. E tivemos algumas surpresas. A gente vai andando, né, vai por aí, né, andando agora é meio difícil, a gente vai fazendo os encontros digitais e vai pegando as experiências. E um dos pontos que me chamou a atenção, eu assisti várias falas na Fundação e em outras instituições também, como o IBGC, e em uma dessas eu encontrei uma executiva da Copenhague, tá? E onde ela colocou uma boa estratégia, uma boa pegada, onde a gente começou a discutir isso. Né? Nessa semana nós tivemos uma professora da Fundação também falando sobre a questão de que, além do comitê da crise, o comitê de crise, nós precisaríamos também fomentar um outro tipo de abordagem, uma abordagem mais estratégica, uma abordagem para oportunizar negócios para as organizações, para as empresas, onde foi cunhado o termo comitê de oportunidades. Certo? Esse é o ponto onde a gente agora está começando a discutir. Então, nessa abordagem, a gente está aí no outro slide que vocês tiveram contato com ele, os possíveis cenários, onde a gente põe a abordagem seguinte, não é o 8 à sua esquerda aí, nem o 80 à direita. Né? São cenários. Esses cenários eles têm que ser analisados pelas organizações. E o cenário ele se dá pela perspectiva da empresa, mas também pela perspectiva do seu mercado. Como é que o seu mercado está agindo, está reagindo a essas situações?
Então, é importante a empresa começar a tirar, né, ou fazer a computação, a mudança do farol baixo, ou seja, estou enxergando curtíssimo prazo, curto prazo e curtíssimo, mas também começar a levantar o farol, piscar o farol alto, olhar como é que está a coisa lá na frente, porque é lá na frente que nós vamos dar continuidade, né, ao nosso negócio. Primeiro momento, sobreviver. Segundo momento, nós temos que analisar e verificar como nós vamos, a partir de agora, repensar os nossos negócios. Tá? Nesse ponto, né, eu mudei um pouco a frase, não é por onde navegamos, agora é por onde navegaremos. Tá? E o remos aí é para poder fazer uma analogia com remos. Né? Olha então o que nós estamos mostrando. Né? Quão eficiente está seu motor de propulsão? Quem é o motor de propulsão do seu negócio? Como é que ele está ajustado? Está na hora de começar a acelerar ou ainda não? Nós vamos apenas esquentar esses motores. Né? Pode ser necessário usarmos remos e não esse motor de propulsão. Em função da situação que nós estamos vivenciando agora, muitas empresas começam a tatear o mercado. Estou sobrevivendo, vou conseguir sobreviver? Será que eu consigo chegar lá? Sim. Acho que uma boa orientação, uma boa discussão estratégica vai permitir isso, em qualquer setor, em todos os setores. Tá? E esticar a visão do tempo, esticar a visão temporal, cada vez caminhar mais para o médio e longo prazo, e não no curto e curtíssimo prazo, como é o primeiro momento. Então, agora está na hora de começar a refletir sobre a reinvenção dessa organização. Eu estou citando, ó, um olho no peixe, né? O peixe é a crise que está ali naquele aquário, o outro olho no gato. O pulo estratégico para o futuro. A organização tem que pensar nesse futuro, tem que começar a imaginar esse futuro. Mas à frente eu vou mostrar como é que isso acontece. E a gente já vem fazendo isso nas organizações, quando a gente trabalha com os conceitos dos horizontes estratégicos, horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3. O horizonte 1 é aquilo que a gente está vivenciando. Muitas vezes é quando a gente está construindo o nosso plano estratégico, elaboramos um plano estratégico e às vezes esse tempo desse plano estratégico pode ser de 5 anos, 10 anos. Mas não é isso que significa um horizonte 2. O horizonte 2 é quando a empresa ela faz a reinvenção do seu negócio. E o horizonte 3 é a disrupção do negócio. A crise veio provocar as empresas, veio instigar as empresas a buscar esse horizonte 2 num prazo mais curto. É isso que nós estamos começando agora a fazer as discussões com empresas. Nós temos várias empresas nas nossas carteiras, né? Algumas delas, como por exemplo, né, eu estou agora começando a discutir com uma empresa fabricante de tintas, tá? Tintas industriais, tintas automotivas, como é que vai ficar a situação. Como é que nós vamos trabalhar isso? A hora que você olha assim, pô, mas as indústrias estão parando, você assim, bom, parando, se você olhar pela média. E média, né? A gente que é muito do marketing comercial, a gente fala, ó, a cabeça no congelador e o pé no forno, a média fica boa. Mas não é uma analogia, não é uma avaliação legal. Então, nós temos que começar a ter mais detalhamento de como é que está a situação nos vários mercados. A gente está ouvindo falar aí de praças de mercados onde nós encontramos situações de uma certa normalidade, onde ainda nós não tivemos uma agressividade muito enfática no contágio. Em outros mercados, isso aí já está crítico. Então, se nós ficarmos olhando apenas para as médias, para o todo, nós não vamos conseguir encontrar as oportunidades. E é nesse momento, né, que a gente pega e fala, olha, será que não é o momento agora, não é a hora de nós revisitarmos os nossos modelos de negócio, ou o nosso modelo de negócio, para conseguirmos modelar uma nova estratégia? Tá? Então, aí é uma citação que eu estou falando, né? Estou citando eu mesmo nesse caso, né? Um novo horizonte estratégico se manifestará gradualmente, sem dar avisos claros ou tangíveis de fácil identificação. Então, nós não podemos ficar esperando que as coisas vão acontecer. Né? Olha o Vandré falando, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É esse o ponto que nós temos que pegar. Tá? Muitos vão ficar pensando assim, pô, mas você não está sabendo da minha realidade. Eu falo assim, não estou sabendo da sua realidade. E é isso que nós temos que provocar. Eu também sou um orientador técnico, como o Fábio colocou. Então, nós temos esses profissionais, esses professores, orientadores, executivos, justamente com uma visão externa para poder provocar, né, essa disrupção que a gente precisa agora. Nós partimos para a sobrevivência.
era o mandamento, e é o mandamento, não podemos esquecer, caixa, caixa, caixa. Mas não é só disso que vai viver a organização. Nós precisamos agora olhar um pouco à frente. Esse olhar à frente é que instiga o nascimento, né, ou a instalação do que a gente está denominando comitê de oportunidades. É a palavrinha mágica, olha aí a palavrinha, squad. Um squad vai cuidar dessa crise, vai cuidar da questão que está no dia a dia. Mas muito disso já está virando uma certa normalidade, né? Um normal nessa crise. Esse normal nessa crise, muitas vezes, para algumas organizações, ele já deixou de ser, né? Encontros diários, às vezes 3 encontros diários que esse squad, que esse comitê estava fazendo, passou a ser um encontro diário, e algumas organizações, já dentro de uma certa normalidade nesse enfrentamento, agora estão fazendo 2 ou 3 encontros semanais. E isso vai se tornando normal. A vigília, ela continua, mas nós agora, como eu disse, nós precisamos de levantar o farol, precisamos olhar para frente. Tá? E aí a gente vai fazer alguns questionamentos. Esses questionamentos estão na tela. Não vou entrar nessa discussão, porque vocês estão vendo isso aí. Olha o que está provocando, olha a provocação que nós estamos fazendo com vocês. Né? Será que nós vamos ter uma receita vindo de onde agora? Né? Como é que nossos clientes vão agir e reagir? Nós estamos vendo aí vários webinars, várias discussões falando sobre a mudança no comportamento, como nós fomos julgados nessa era digital, nós mesmos da Fundação Dom Cabral, revendo o modelo de negócio, novo formato. Nós estamos aí com o modelo do PAEX, uma transformação que está havendo nele. Tá? Nós podemos falar que, neste momento, nós estamos com o modelo híbrido. E aí o seguinte, ó, o que será da agora para frente? Então, eu estou olhando para a minha própria situação. O que será da agora para frente? Como é que nós vamos nos adaptar a isto? Acho que a palavra do Sorbara, na hora que ele mostrar a transformação, vai fazer todo sentido. Mas nós temos que começar agora. A hora é neste momento. Tá? Ó, os canais que a gente sempre usou, seja o canal de distribuição, o canal logístico e o canal de comunicação, como é que eles foram afetados? Essas discussões, essa forma de tratar, essas questões que estão aí, já estão na cabeça de todos. Eu não estou falando nada de novidade. A questão é que nós temos que agora levar isso aí para discussão compartilhada de forma tal que todos na organização possam ter acesso a isso e gerar contribuições. Né? É como se a gente tivesse uma caixinha de sugestão. Agora nós precisamos de um comitê de oportunidades para ser essa caixinha de sugestão. De forma tal que a empresa possa olhar para frente e começar a fazer algo agora que vai levá-la a interceptar um futuro que nós ainda não temos noção de qual será. Mas, acho que foi o Fê que falou isso, o Fê que falou uma coisa desse tipo, olha, é igual fazer dieta. Todo mundo sabe o resultado que vai dar lá na frente. Todo mundo sabe as vantagens de uma dieta, mas é difícil começá-la e é difícil dar continuidade a ela. Então, nós estamos nesse momento, nessa situação. A nossa dieta chama oportunidade. Passando adiante, ó, abra o seu mapa estratégico. Não é nada disso. Agora o meu plano estratégico acabou. Não tenho mais um plano estratégico. Eu tenho que refazer meu plano. Eu falei, não, alto lá. O plano estratégico ele foi muito bem elaborado. Então, eu vou instigá-los. Né? A gente pergunta, mas como é que eu faço isso? Aí os primeiros passos. Não é os primeiros passos. Abra o seu mapa estratégico. Dá uma olhada nele. Tá? Olha lá estão seus objetivos estratégicos e muitas das suas iniciativas, mas estão seus objetivos estratégicos lá. Tá? Será que todos eles foram alterados? Ou será que nós temos objetivos que permanecem? Quanto mais estratégica for essa discussão, e tiver sido essa discussão, mais perenes serão os nossos objetivos estratégicos. A questão é que agora ele precisa de uma calibragem. Tá? Então, avalie primeiro os seus objetivos. Verifique aqueles que permanecem. Retire aqueles que você vê que não fazem mais sentido. Tá? Avalie, a partir dos objetivos, quais são as iniciativas, né, o nome que nós da Fundação damos, aos projetos, às ações estratégicas. Elas é que sustentam os objetivos. Ali nós poderemos precisar de uma modelagem maior. Tá? Poderemos fazer seguir uma sequência quase que eu me inspirei para poder elaborar esse material na estratégia do Oceano Azul. Que iniciativas eu tenho que excluir? Quais aquelas que eu preciso priorizar? E quais iniciativas que eu tenho que acrescentar agora para poder sustentar meu objetivo?
E a partir dessas duas primeiras discussões é que vocês deverão entrar no ajuste de metas, tá certo? E das próprias métricas, os indicadores e as metas. E aí, não adianta ficar querendo corrigir o passado, tá? Nós vamos ter que fazer, né? Alguns de vocês já conhecem bem o conceito de orçamento base zero, onde você apaga tudo aquilo que você tinha como histórico e começa a olhar com uma nova perspectiva, é um novo olhar, porque é um novo normal que nós estaremos enfrentando agora, tá? O imperativo das discussões é a receita. E o cenário é o agente provocador disso. O slide seguinte, ó, mostra o seu mapa. Você tem sua missão, os seus valores e está aí o seu mapa. A parte que eu estou colocando para baixo é a parte não visível, a parte mais densa da sua estratégia. E a parte visível é o mercado. No mercado, nós vamos ter que coletar essa informação do mercado ou dos mercados onde a empresa atua para poder começar a sentir o pulso desses mercados. E nós não podemos abrir mão disso. Quando nós começamos a tratar disso nessa empresa de tinta, nós demos essa tarefa para o executivo comercial. Olha, observe os seus diversos mercados, uma atuação nacional, onde nós poderemos encontrar a oportunidade no curto prazo, onde nós poderemos encontrar no médio e no longo prazo. E aí vai exigir monitoramento. Agora, não tirem de linha, não tirem da frente. O comitê de crise, ele continua. Então, nós estamos falando de um novo squad, uma nova abordagem a ser feita. Aí tem pô, Melton, mas como é que nós vamos fazer esse, de onde nós vamos partir, onde é que nós vamos desenhar esse futuro? E aí tem aí um roteiro que a gente usa, que a gente chama de apostas estratégicas. Nessas apostas estratégicas, né, o passo a passo está escrito aí, ó. Analise as variáveis de impacto do seu setor, análise ambiental. Olha para o setor e olhe para o seu mercado, certo? Pode ser que não seja o seu setor que terá essa visão de longo prazo, mas os mercados que você atende. Estabeleça um cenário de consenso, tá? E aí tem um autor, o Kevin Kelly, tá? Aprendi muito com o meu compadre, o Vincent Dubois, que é o que é o inevitável, o que irá acontecer, né? Nesse médio prazo, que eu estou chamando a partir de setembro ou dezembro deste ano, para o longo prazo ser performado a partir do ano que vem. Liste os possíveis movimentos para sustentar o crescimento da organização. E priorize os movimentos a caminho desse inevitável. Executar e atualizar o plano vigente. Mas que cenário que é esse? E aí a gente volta para os exercícios que a gente costuma fazer nas organizações. Eu vou mostrar alguns para vocês que serão disponibilizados. Um deles é esse aí, ó. Eu não vou ficar lendo, tá aí para vocês lerem, né? É um caso real, tá? Tirei os nomes das organizações aí, mas é uma empresa de home care, terceirização de UTIs, etc. Olha o cenário que foi construído. O comitê de oportunidade, ele só pode agir mediante um cenário, como eu falei com vocês, ó. Nós temos que desenvolver e estabelecer agora os passos que teremos que dar para interceptar esse cenário. Esse cenário que está aí não foi do Covid, tá certo? Ele não foi pensando nisso, foi pensando em 2030. Porque nós temos que pensar nesse horizonte 2. Estão lembrando do horizonte 2 que eu comentei com vocês? Eu tenho meu plano que está funcionando, que está correndo. Agora, na hora que eu projeto meu cenário mais à frente, eu vou pensar em como eu vou modelar esse cenário. Esse cenário que está aí foi fruto de alguém que foi lá e fez uma recuperação mental, não. Nós começamos a discutir quais são as tendências. Aí você pode usar matriz Pestel, tem várias ferramentas para isso. Vamos tentar entender como as tendências impactarão o futuro. Como essas tendências provocarão o inevitável. Tá? A internet é algo inevitável, que foi vista no passado. Facebook, YouTube não eram inevitáveis. São ações que decorreram dessa visão desse futuro. Então, na hora que nós estamos observando essas situações, nós poderemos encontrar formas de começar a agir agora para interceptar o futuro. Aí vocês vão falar comigo, como o Warren Buffett colocou, mas projetar o futuro, esse futuro mais à frente, não é uma especulação? Assim, quando a gente começa, fica parecendo uma especulação. Mas à medida que vocês estão lendo esses materiais, vocês estão vendo um grande grau de razoabilidade daquilo que vai ser ou que acontecerá. Vocês podem observar que muitas dessas questões, elas já estão trazidas para um prazo mais curto. Então, quando esse comitê de oportunidades começa a operar, a primeira questão, o primeiro passo é desenhar esse cenário.
E ele não vai sair na primeira reunião, vai sair com um primeiro ensaio. E à medida que você for projetando, e tem que ser projetado isso, à medida que você vai projetando, as pessoas vão criticando. E como é um cenário do futuro, eu tenho tempo para agir. Os cenários de curto prazo, de curtíssimo prazo, eu não tenho ação sobre ele, tá certo? Ele já está acontecendo. Mas o cenário um pouco mais adiante me dá a oportunidade de fazer essas modelagens e ajustando o plano estratégico da organização para interceptar este futuro. Essa é a discussão que nós estamos provocando nesse momento. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer a vocês. Elton, queria te segurar um pouquinho aí e fazer uma provocação que pode estar passando na cabeça de algum cliente nosso que esteja aqui, né? Imagina que eu sou um varejista em Manaus, a gente conhecendo o contexto em que Manaus está inserida aí nos rankings do Ministério da Saúde. Tenho aí 700 mil no caixa e 1 milhão e 100 mil reais para pagar até o final de abril, e tenho 700 mil no caixa, estou com as minhas lojas fechadas. E aí a gente está trazendo aqui, fazendo um convite para que esse cliente pense em transformação, pense no comercial, né? Como é que eu organizo, presidente? Como é que eu me organizo emocional, mentalmente? Como é que eu lidero a minha equipe? O que eu tenho que fazer nesse momento? Eu ignoro o na crise e a transformação. Essa é a tua opinião, né? Estou pedindo para dar a tua opinião. Uhum. Qual que é a tua visão sobre se eu estiver inserido nesse contexto? A gente tem muitos varejistas na nossa carteira, a maioria deles em Manaus. A gente não consegue enxergar até onde isso vai, a questão das lojas fechadas. Como é que eu organizo a minha cabeça e as minhas ações e o meu checklist dentro desse contexto? Ainda assim eu reservo um espaço para oxigenar a minha mente e pensar no depois, eu coloco toda a minha energia na UTI. Qual que é a tua visão? Bom, começa do seguinte, Fábio. Para cada boa sugestão que a gente dá, vão vir 20 torpedos contra aquilo que a gente provoca. Então, o papel do líder da organização, desse fundador, né, é ele, como eu coloquei lá, um olho no aquário, na crise. Então, ele tem que ficar com o olho nesse aquário. Mas ele tem que começar a demonstrar a necessidade de oportunidades. Então, ele tem que protagonizar essa situação. Ele vai ter que se cercar de pessoas competentes o suficiente para que isso aconteça. E aí ele vai encontrar um recurso favorável do agente externo, que somos nós, os orientadores técnicos, para ajudá-lo nessa discussão. Porque a posição é uma posição, vamos dizer, solitária. O poder é solitário. Tá? Então, essas discussões, elas precisam ser... você precisa encontrar um momento para poder fazer essa discussão. Então, o primeiro momento, eu creio, e a minha orientação, e que eu tenho feito, é uma primeira discussão com esse fundador, com esse executivo que está à frente da empresa, para que ele possa, primeiro, assumir que é a responsabilidade dele, não só cuidar agora da sobrevivência, porque ele vai ter que cuidar disso. Como a gente falou, caixa, liquidez, eu tenho que fazer isso acontecer. Como é que nós vamos fazer? Mas eu só tenho 700 mil de 1 milhão, nós vamos ter que negociar. E esses são os passos a serem dados no comitê da crise. Tá? Então, ele tem que continuar cumprindo essa tarefa. Mas o que nós estamos falando é o seguinte, bom, agora eu tenho que abrir uma variação dessa situação. E ele não pode fugir dessa responsabilidade. Porque senão, é aquele negócio, ele vai sobreviver no curto prazo, mas vai esquecer do longo. E na hora que ele olhar para o longo, ele vai deixar o cavalinho arriado já ter passado. Então, nós estamos vendo vários movimentos. Você vê o seguinte, olha o que eu vou dar 2 grandes exemplos nacionais. O Magazine Luiza foi lá e fez algo pioneiro. Foi lá junto com a Caixa e fez lá um acordo para poder ter acesso àqueles milhões de R$600 que vão estar disponíveis no mercado para as pessoas poderem usar sua plataforma de negócio e poder vender, né, os MEIs, né, o microempreendedor individual, vender via sua plataforma de negócio. Então, esse varejista, ele também pode procurar alternativas dessa natureza. Isso pode ser uma oportunidade para ele. Agora, o concorrente dele, concorrência saudável, está disso, que a Via Varejo foi lá na Casas Bahia, se eu não me engano, na unidade Casas Bahia, se não me engano, Extra, e foi lá e copiou o modelo. Está fazendo exatamente o mesmo movimento do Magazine Luiza. Quer dizer, quem viu a oportunidade foi o Magazine Luiza, porque ele está atento a isso e tem uma pegada digital forte nisso. A Via Varejo, ela está atrás, ela está tentando tirar a diferença, porque ela ficou numa briga de sucessão muito grande.
Então, agora ela está tirando essa diferença. Precisa, então, às vezes, deixar o pioneiro fazer. Agora, existe uma estatística, né, que mostra o seguinte, ó, apenas 27% dos pioneiros é que vingam as suas oportunidades. Os outros 73% são os seguidores. Eles conseguem observar o que o pioneiro fez, onde ele errou e construir uma plataforma mais eficiente. Eu gosto muito do nosso papel, além de tudo que vocês já embarcam de metodologia, eu acho que nesses momentos eu gosto muito de a gente trazer a abordagem do como é que o presidente precisa pensar. Tá? Então, acho que é um momento de talvez a gente reforçar isso. Me parece que no início a gente focou muito em caixa, 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 comunicar, caixa, 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 comunicar, bota o financeiro no teu colo, e bota o financeiro no teu colo, e a agenda financeira. Mas me parece que o convite agora é o que a gente vai caminhar para a semana que vem, é a tal da ambidestria organizacional, ambidestria estratégica. Né? Então, eu preciso jogar com os dois braços na mesma intensidade, porque senão eu não vou ter vida longa. Né? Quer dizer, eu passo o próximo mês e o segundo eu não crio nenhuma receita nova, porque eu já acabaram os meus recursos de negociação com locadores, de negociação com fornecedores, e se eu não trouxer um fato novo, vai me faltar oxigênio para maio, por exemplo. Então, preciso trazer receita nova, portfólio novo, montar Legos de maneira diferente. Então, quem de fato focou, e a gente fez esse convite de focar muito no comitê de crise financeira e comunicação, aproximar do cliente, está na hora de puxar o teu comercial. Quem já não fez isso, muitos já o fizeram. E eu acho que é numa perna, num colo, né? Num colo está o teu CFO, o teu diretor financeiro, não importa a hierarquia, né? E no outro, o teu comercial e relacionamento com o cliente, montando Lego, modelando, para que a gente atravesse o rio. Né? Eu acho que me parece que é esse o convite que os nossos presidentes têm aí, né? O que você vê é o seguinte, ó, você está vendo as pessoas, muitas delas já estão afastadas em home office, fazendo uma série de situações, dentro daquilo que você colocou. Num colo eu estou lá com o meu comitê de crise, no outro eu vou colocar agora o meu comitê de oportunidades. Agora eu tenho que abrir as possibilidades das pessoas gerarem as oportunidades. Quantas vezes que você passeando pela empresa, ou você, se a nossa empresa fizesse isso, ou se aquilo ali tivesse daquele jeito. Então, as pessoas na organização estão cheias de ideias e nós temos que incentivar isso. Esse é o papel agora, esse protagonismo no olhar para o futuro é que vai dar expectativa para as pessoas, inclusive aquelas que estão fora de casa. Porque isso aí, esse executivo, esse fundador, ele pode instigar as pessoas que estão em casa a trazer as informações para eles. Tá? Então, fazer com que as pessoas possam olhar para frente também. Olha, o que você acha que nossa empresa deveria fazer? Esse instigar, vamos gerar insights. É que a gente fala, olha, não é perseguir aquele objetivo em si, mas tentar aprender com o percurso que nós estamos. Mais vale esse percurso, esse aprendizado do percurso, do que chegar a um ponto final. As grandes invenções, elas se deram por acasos, mas a pessoa deliberou algo, né, como diz Mintzberg, olha, a estratégia deliberada é essa, mas fique atento, porque vão emergir outras estratégias. E se esse líder ele não estiver atento a observar e ficar preso apenas na situação de salvar o caixa agora, ele não vai conseguir, depois de salvar o caixa, construir esse futuro. Então, o momento agora é um momento assim, olha, é paradoxal. A palavra é essa, é paradoxal. Certo? Mas esse dilema tem que ser vencido. Independente da situação da empresa, ela tem que começar a pensar na nova modelagem do seu negócio. Elton, vou te pedir para você continuar a tua apresentação. Você está apresentando alguns cases, eu te interrompi aí, vou te pedir para se recompor aí a tua linha de raciocínio. Não, eu prefiro até que é o seguinte, vocês aí, né? Que sejam feitas perguntas para a gente poder tentar encaixar esse modelo dentro da realidade das empresas. Então, o que eu venho encontrando? Eu tenho uma outra empresa, tá certo? Essa empresa na área de telecom, primeiro momento, às vezes, na hora que ela pensou, ela viu assim, pô, e agora? Estou perdido. E está encontrando várias oportunidades geradas a partir de uma estratégia emergente que surgiu. Nós estávamos lá com um núcleo de inovação, ele está começando o núcleo de inovação, e no momento que veio a crise, todo mundo foi pego de calça curta. Mas, sem querer,
A gente não tinha pensado nisso, né? Logo em seguida, nós vimos uma série de oportunidades, que foi justamente nessa questão de teleconferência, etc. E entraram de cabeça nisso. Com isso, eles conseguiram. Vou falar o nome da empresa, não tem nenhum problema, porque eu acho que falando muito bem dela, é a Alquitel Telecom, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde ela está fazendo, fez todo um trabalho, tá? Tentando mostrar para entes de saúde formas dele se relacionar com seus pacientes ou futuros pacientes. Então, foi uma boa pegada. Tem uma outra empresa que já dentro do comitê de crise, tá? Era uma empresa de confecção, vocês viram várias empresas de confecção, moda, então parou tudo. Mas na hora que nós estávamos discutindo, vieram essas questões de máscaras e etc. Ninguém deu bola para isso no início, mas essa empresa, ela observou essa condição, pegou esse insight e apostou nele. É uma aposta estratégica. E a gente tem que apostar, podia dar errado. Mas olha o que aconteceu. Se você pegar 2 a 3 semanas, há 2 semanas atrás, falar que máscara resolvia o problema, ninguém contava com isso. Mas a aposta foi certeira. Porque agora ela não está dando conta de atender, reverteu toda a produção dela para poder fabricar máscaras e aventais, já ter sido uma confecção, está fabricando máscaras, aventais, doando, fazendo o papel social dela, tá? Para as empresas em torno, equipando essas empresas de máscaras e também para as empresas de saúde em torno dela. E, evidentemente, também comercializando. Essa empresária, uma fundadora dessa empresa, falou, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou divulgar isso? Claro que você vai divulgar. Pô, mas o pessoal vai achar que isso aí é algo que eu estou querendo mercantilizar. Eu falei assim, ó, Juliana, não é bem assim não. Ó. Você tem que cumprir o seu papel social. Eu acho que você está fazendo muito bem feito agora. Se você não divulgar que está fazendo isso, de maus exemplos e péssimas informações, basta ligar a televisão. Agora, nós precisamos de ver também as boas ações. Então, nós precisamos desse papel incutido na cabeça das organizações, que nós vamos viver um novo normal. O consumidor está atento a isso, então as empresas precisam se posicionar. Oportunidade é diferente de oportunismo. Tá? Tem muitas empresas oportunistas. Nós estamos falando em oportunidades, tá? Que ela vai começar a desenhar para o momento adiante. Essas que são as questões que precisamos invocar agora. Tá? Eu quero aproveitar, Elton, falar aqui sobre essa questão da comunicação, né? Se eu faço marketing em cima de alguma ação ou não. A gente vai discutir isso na quarta-feira com a professora Luciana, que é especialista e vai tratar desse assunto, tem pesquisa, então só para vocês saberem que a gente vai tratar disso. Uhum. A gente está hoje num formato de Zoom, propriamente dito, com voz e imagem para todo mundo aqui. Então, diferentemente dos anteriores que a gente fez via webinar, porque era muita gente e gerava um caos operacional, quem quiser nos interromper, fazer alguma pergunta, só clicar aí, imagem e voz, fica à vontade em provocar, fazer pergunta. A gente está num formato aqui de vocês, onde vocês aparecem e a gente deu voz aí para vocês. Então, fiquem à vontade aqui. Elton, vou te pedir para você continuar naquele teu formato dos cases que você trouxe e vou pedir para o pessoal também ficar à vontade de nos interromper aí também. Bom, nas discussões desses cases... Alô? Acho que alguém quer falar. Rodrigo. Uma questão de extrema importância e que eu vejo é exatamente, a gente já trabalha há um bom tempo na multicanalidade no Omnichannel. O Omnichannel, para mim, é um nome bonito que arranjaram há pouco tempo, mas que a gente já trabalha há um bom tempo. Trabalho aqui hoje, inclusive atrás de mim tem uma parede que está escrito os nossos canais. Então, hoje a gente trabalha com loja, venda direta, e-commerce, delivery. O que modificou nesse período era, inclusive, nosso planejamento estratégico era arranjar mais um plano de entrega dentro do canal, mais um canal que entrou agora realmente, que era o WhatsApp. Temos mais aqui o e-commerce tanto ativo quanto passivo, o chat hoje tanto ativo quanto passivo, loja que nesse momento está fechado, o call center tanto no ativo quanto no passivo, a venda direta que a gente trabalha na venda para vendedores. E a minha pergunta é sobre um outro canal, que é o canal de rede social. Como é que eu faço para trabalhar um pouquinho mais esse canal de rede social, tanto no ativo quanto passivo? Sei que hoje, assim como o e-commerce, é um canal que não se paga. O canal que hoje me dá um retorno maior, óbvio,
por incrível que pareça, não é loja, é o canal de venda direta. Mas a questão é como é que eu faço para dar um up nesses dois novos canais que a gente está implementando. O canal de WhatsApp começou a rodar bem, óbvio que a gente fechou com a ferramenta de maneira muito mais rápida do que a gente já imaginava, mas principalmente esse segundo canal novo que a gente tenta implementar, que é a rede social, junto com esses outros canais, onde a gente acaba trabalhando cada vez melhor a entrega para o nosso cliente. A gente trabalha hoje com a venda de cosmético, tá, Elton? Só para te deixar na mesma Isso que eu ia perguntar para você. Elton, antes de deixar responder, é só para dizer assim, na quarta-feira, esse é um dos tópicos que eu tratei hoje com a professora Luciana, que é uma especialista, e a gente vai tratar dos canais digitais. Então, é alguém de comunicação que é uma especialista nisso, e a gente vai tratar disso na quarta, mas o Elton compartilha a experiência dele também. Pode ficar tranquilo que eu não vou invadir a praia da professora Luciana, não conheço ela bem. O caso de redes sociais, existem vários mecanismos dentro das redes sociais, e aí eu vou falar de Facebook, YouTube, Instagram, principalmente, que aí eu acho que é o foco natural que você tem, Rodrigo, onde você pode também fazer comercialização via as pessoas que estão inseridas nesse canal. É mais ou menos o que a Magazine Luiza fez, que ele tinha acho que ela chamava a loja Você, se eu não me engano, você tem que entrar lá no site deles ou na história deles, onde ele fazia com que as pessoas físicas, tá certo? Elas pudessem revender os seus produtos no Facebook ou no Instagram e ganhariam uma comissão sobre isso. Então, já existem alguns modelos de negócio que você tem que se inspirar nele para aproveitar essa oportunidade. Quer dizer, você está sendo jogado no meio digital muito mais rápido do que você imaginava. Então, você está sendo surpreendido por isso. É como nós da Fundação também estamos sendo surpreendidos. Tá? Então, essa visão de oportunidade é que tem que ser identificada. Agora, preste atenção na experiência do cliente. Então, ao passar a fazer isso, a sua área de marketing, desenvolvimento, ela tem lá o que é muito comum de a gente ver. Formação de personas, que são, na verdade, o segmento, vou falar isso não, porque senão vão me matar aqui, que não é bem isso não, mas dentro da nossa linguagem, as personas, tá certo? E a jornada do cliente. Você vê o seguinte, os entes de saúde eu tenho provocado para isso. Os comitês de crise nos entes de saúde, eles são muito assistencialistas, que são formados por especialistas na área de saúde, médicos. A gestão, muitas vezes, fica afastada disso. Então, uma das formas de entrar, que é um professor nosso, que é o Gustavo Bautista, que está trabalhando, inclusive, na Unimed Belém, eu estou citando aqui o nome, né, para poder dar referência, onde ele está falando, olha, vamos tentar observar a jornada do potencial paciente. Eu me vi nessa situação. Pô, meu pai tem 88, minha mãe tem 88, meu pai tem 86 anos. E se por acaso um deles, eles moram os dois sozinhos, se por acaso um deles tiver à noite uma crise, o que eles fazem? Aí foi aquele silêncio, ninguém sabia. Você sempre tem que construir essa jornada. Então, no seu caso, é muito menos crítico. Então, é importante você fazer o desenho da persona, tá? Porque você tem várias personas, vários mercados que você pode atender. Fazer esse desenho e colocar a jornada dele no ambiente virtual, no ambiente digital. A partir disso, você vai conseguir desenvolver os conteúdos necessários para gerar atração para o seu negócio e fomentar a escalabilidade dele. Basicamente, eu acredito que seja isso. Você me perguntou. Eu consegui responder? Obrigado, Elton. A gente hoje já trabalha um pouquinho essa questão da jornada. Um pouquinho não, a gente sempre trabalha a jornada do cliente desde o início. Inclusive, a gente tem um investimento bem alto no digital, tá? Dentro mesmo do Google, em algumas outras ferramentas, para que caiam direto dentro do nosso sistema. A gente agora está utilizando algumas outras ferramentas para fazer esse link direto com a nossa área de tecnologia. Então, tentando fugir muito dessa questão de blogueira, esse pessoal de rede social, que na rede social é muito mais, é um público muito mais volátil, né? Então, como esse é mais um dos canais que a gente trabalha no grupo,
a gente quer alcançar de maneira mais sustentável, sem depender muito desse pessoal. Mas obrigado, muito obrigado mesmo pelo toque, tá? Elton, eu vou pedir agora para o Sorbara entrar um pouco e pegar da onde você deixou e fazer um arremate para a jornada. Isso. Você já começou a olhar para frente. Não sei se você quer fazer algum arremate final, mas acho que o Sorbara podia pegar aí o bastão na tua mão e esticar um pouco mais essa timeline para mostrar um pouco para onde a gente vai, né? Eu queria te passar a palavra. Deixa eu só fechar aí com o Rodrigo, né, que ele colocou uma coisa. Olha, essa é uma típica situação de oportunidade. Gerar o que a gente chama de gerar o conteúdo. Tá certo? Eu sou casado, tenho minha esposa aqui, e ela fica reclamando, fica olhando assim, fica assim, olhando a cabelo aqui. Olha aqui meu cabelo branco aqui. Ou seja, os grandes, os high users, né, as mulheres que são potenciais, são high users de produtos cosméticos, elas são um foco que agora o mercado sumiu, mas ele está retornando. E nós não temos, como está no nosso slide, aquele conjunto de slides, nós temos que estabelecer os gatilhos em que esse mercado estará retomando para a gente poder deflagrar as ações. Então, ele está colocando, olha, eu tenho uma série de ações no meu projeto empresarial, no meu plano estratégico. Qual que é a prioridade delas agora? Então, eu tenho que começar a observar o que será esse futuro, para poder estabelecer gatilhos, para deflagrar essas ações estratégicas para sustentar os meus objetivos. Sorbara, está contigo, desculpe. Valeu, obrigado, parabéns, Elton. Você facilitou muito a minha vida, que você já preparou todo o terreno, agora está fácil, viu? Mas tem 2 chefes aqui no áudio. Só para não deixar passar, Rodrigo, se você ainda não conheceu a experiência recente do Magazine Luiza e da ReHap, que eles fizeram transformando todos os vendedores deles que estão em casa em vendedores nas redes sociais. Então, esse é o salto. Tá? A gente na Fundação, ultimamente, a gente tem diversos professores que têm trazido o conceito do leapfrogging. Não sei quantos já ouviram falar de leapfrogging, né? É um nome bonito para falar do salto. Quer dizer, eu não preciso fazer evoluções incrementais se eu já sei que outras empresas trilharam esse processo e já estão lá na frente, né? Então, eu já dou o salto, né? Fazer a loja do Rodrigo no Instagram e no Face é uma evolução incremental. O leapfrogging que você pode fazer é já copiando o modelo da ReHap e do Magazine Luiza, transformando todos os seus colaboradores de lojas que estão em casa em vendedores de Facebook e Instagram, sem precisar das blogueiras. Sorbara, Rodrigo falando de novo, nós fizemos um caminho com todas as nossas consultoras, estou hoje com 84 consultoras de loja, que é o que as pessoas chamam de gerente, de vendedoras. Então, transformamos todas essas nossas consultoras temporariamente em atendente de call center. Então, nós fizemos o grupo de WhatsApp, grupo não, né? Um novo canal de venda exatamente para elas. E o segundo passo é exatamente fazer essa migração para a rede social com elas também. A gente tem trabalhado dentro do WhatsApp com alguns vídeos internos que a gente já usa, que a franqueadora manda, mas a gente está fazendo alguns nossos mesmos daqui de Manaus para distribuir para esse pessoal. Então, o segundo passo é exatamente entrar com esse nosso próprio time, já trabalhando em rede social, até porque acaba não apenas entregando de maneira mais efetiva, mas também como se identificando com o povo da própria região. Tá bom? Então, muito obrigado. E a gente está estudando o caso da ReHap. A gente só está dando um up em cima dele. E o estudo, na verdade, em cima também, porque dentro do caso da ReHap, ele é muito bom, mas o estudo dentro da área trabalhista, ele não houve. Então, a gente está fazendo o estudo e o levantamento para o incremento de contrato das meninas, para que não esteja, para garantir, na verdade, um pouco mais a segurança jurídica dentro do contrato de trabalho, para que não gere no futuro também um pedido de acúmulo de função dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Obrigadão, valeu. Tá perfeito, tá perfeito. Vamos lá. Eu queria só, enfim, compartilhar um pouquinho com vocês como é que a Fundação está enxergando este momento e o que a gente está levando para o mercado, né? A visão que a gente está levando para o mercado.
Mas o mais bacana é entender que a própria fundação está trilhando esse caminho. Então, o caminho que a gente está levando para o mercado não é um caminho que a gente tirou da cabeça dos professores, né? É o caminho que nós estamos seguindo internamente e que nós achamos válido e, portanto, agrega para nós, pode agregar também para os nossos clientes, né? Eu vou, só para facilitar aqui o discurso, eu vou compartilhar a minha tela e mostrar para vocês, aqui sem repetir o que o Elton comentou do mundo novo, enfim, do momento da crise, né? Mas reforçar algo aí que o Fábio comentou no início, de que a gente tem momentos, né? O momento da crise, o momento da gestão na crise e para a transformação, né? Então, quando a gente olha de uma forma mais gráfica, né? Eu sou engenheiro, né? E aí eu tenho mania de fazer gráfico para as coisas, né? Então, vejam lá, né? A gente estava lá em janeiro, né? Então, esse comecinho aí é janeiro, as nossas perspectivas todas positivas foram interrompidas por uma crise de saúde pública que nos jogou na gestão da crise, que vocês, melhor do que eu, viveram e conhecem isso de cabo a rabo, todas as questões relacionadas a finanças, a proteção da saúde dos colaboradores, proteção da reputação, né? O Fábio colocou um caso bem difícil, né? Um caso bem extremado, né? De um varejo que tem 700 mil no caixa, 1 milhão para pagar, e como é que ele faz, né? Falou, olha, as questões técnicas, né? Acho que todos vocês já sabem, né? A questão do buscar o financiamento, do proteger, do ver, enfim, de algum desinvestimento para pagar a conta, mas a reputação nesse momento é importantíssima, né? Quer dizer, os valores do líder, os valores do presidente, né? Os valores do fundador do negócio que foram transferidos para a organização, para a empresa, são fundamentais de serem mantidos, porque essa crise vai passar, ela vai passar, né? E a empresa ela vai se reinventar, ela vai ser outra. Esse empresário, vocês vão sobreviver e vão ter um negócio diferente daqui a pouco, e vocês dependem disso, dependem da reputação, dependem dos seus valores, né? Então, isso tem que estar muito presente nesses momentos mais críticos, em especial nesse momento nesse cenário que o Fábio propôs, né? Mas, enfim, na gestão da crise, os nossos recursos econômicos vieram lá para baixo e a gestão da crise ela tentou fazer com que a gente não afundasse, né? Então, essa foi a ideia, né? E isso a Fundação também passou, né? Imediatamente fizemos um comitê de crise, tentando manter os clientes, tentando reter, tentando manter os cursos, os mestrados, MBAs, PAEX, PEG e tal, todos os programas. Então, um esforço tremendo para fazer isso, né? E nós já passamos para uma segunda fase, que é a gestão na crise, né? E esse é o convite, né, que o Fábio fez no início, o Elton comentou também, e é o convite que eu faço para vocês, né, começarem a pensar, né, em como definir um plano de 100 dias. Né? Pensa assim, no gestão da crise, o comitê se reunia todo dia para tomar decisões, né, a respeito do dia seguinte, no máximo da semana seguinte, né? Nesse momento de gestão na crise, a ideia é que a gente construa um plano de 100 dias, né? Um plano, olha, como é que a gente vai viver nos próximos 3 meses? Né? Então, vamos definir quais são as ações que vão nos ajudar a fazer a virada. Como disseram antes, essa é a hora do comercial vir para a mesa, né? E usar de muita criatividade, né? Eu vou mudar de tela aqui, eu espero que vocês acompanhem. Vocês estão olhando minha tela agora? Estão vendo um texto? Sim, Sr. Bara, sim. Então, aqui, essa é uma reportagem de agora, da Harvard Business Review, né, que ele está falando, a imaginação é também uma das coisas mais difíceis de se manter viva quando a gente está sob pressão. Né? Então, é disso que se trata, né? Um esforço deliberado do líder em estimular
a criatividade na sua equipe para descobrir, explorar oportunidades, tomar alguns riscos, né? Então, Fábio, acho que o Rodrigo, né, falou agora da ReHap, que não analisou as questões trabalhistas. Certamente eles pensaram nisso. Eles certamente pensaram nisso e tomaram o risco, tá? Então, não foi que não pensou, não. Eles assumiram o risco disso em prol de uma saída que parecia importante para eles, em prol de um quick win, né? De um resultado rápido, né? E a ideia dessa gestão na crise é estancar a queda, né? Tirar um pouco o nariz para fora, conseguir respirar, conseguir ter algumas ideias que nos sustentem por 3 meses, 4 meses, né? E que nesses 3 ou 4 meses a gente consiga, então, levar a organização para se repensar, né? O Elton falou, a gente vai voltar para um normal, mas é um novo normal, né? Eu vi uma frase esses dias que falava, né? Nós não voltaremos ao normal, porque o normal é que nos trazia problemas, né? Então, a gente vai voltar para um outro normal. E esse outro normal, algumas coisas, a gente já sabe como ele vai ser. A gente já sabe que ele vai ser mais conectado, a gente já sabe que ele vai ter menos viagens, a gente já sabe que as vendas online vão ser mais intensas, a gente já sabe que o consumidor ele vai consumir de uma forma diferente, a gente já tem um monte de pesquisa sendo feita na China, né, em que os consumidores, mesmo já tendo passado e aberto todo o processo de confinamento, né, de não ter mais confinamento nenhum, eles não voltaram os hábitos de consumo, né, justamente porque eles estão com medo de que tenha uma nova crise. Então, eles estão poupando, né? Além do que eles aprenderam a consumir de forma diferente, aprenderam aí eles começam a valorizar menos o ir aos locais, né? E valorizar o consumir em casa, o estar em família, né? Então, uma série de mudanças que o mundo vai sofrer, que nós não sabemos exatamente quais são, mas algumas pitadas a gente já pode ter. E por isso é importante a gente, nos próximos meses, né, assim que a gente conseguir respirar, a gente começar a entender o que é que nós podemos fazer de diferente. Olhar para o nosso modelo de negócio e como a gente altera esse modelo de negócio, qual é essa nova estratégia, e aí começar a pensar, né, em uma estratégia como processo, não uma estratégia como um processo contínuo, e não estratégia como um processo que eu faço uma vez por ano, no momento que a gente chama lá de revisão, que a gente tem lá 2 dias para ficar discutindo estratégia. Não, a gente já sabe que se alguém tinha dúvida do que é o mundo VUCA, agora encontrou, né? O mundo volátil, o mundo incerto, complexo e ambíguo. Então, para este mundo que é VUCA ao extremo, não dá mais para pensar a estratégia como um evento que eu faço uma vez ao ano. Estratégia passa a ser um processo contínuo. Portanto, a minha gestão tem que ser dinâmica. Portanto, a inovação tem que fazer parte do meu dia a dia e eu tenho que ser capaz de aprender não uma vez por ano com a estratégia que passou e desenvolver a próxima, mas aprender semanalmente o que é que funciona e o que é que não funciona. Por isso que a mente ágil, né, a filosofia ágil, o que a gente chama na academia, né, na literatura de aeroporto, né, que a gente fala a mentalidade Lean, né, Lean Organizations, Lean Startup, né, é disso que a gente está falando, né, de que assim, não dá mais para fazer planos de 5 anos, planos de 3 anos. A gente vai ter que pensar por alguns anos, e talvez para sempre, a gente vai começar a falar de planos estratégicos de 12 a 18 meses de horizonte. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que, para a maior parte das empresas que estão aqui nessa conversa, pensar em planejamento estratégico de 5 anos está completamente fora de questão. Pensar em planejamento estratégico de 3 anos, eu tenho certeza que está fora de questão para 90% dessa plateia. Né? Então, a gente vai ter que pensar em 12 a 18 meses. Né? A Fundação tem feito isso. Né? A gente passou da crise, estamos na crise produzindo, né, o comercial, né, a minha área de portfólio de produtos muito pressionada
para oferecer valor para os clientes, para reter clientes, para oferecer metodologias bacanas, oferecer conteúdo, manter o vínculo, né? E neste momento, a gente já tem um grupo que já estava funcionando como um grupo de planejamento estratégico de longo prazo, que ele continua funcionando agora, só que com outro drive. Ó, não adianta a gente fazer planos de 5 anos ou 10 anos, como a gente está acostumado. Vamos fazer planos mais curtos. A gente vai ter que aprender um pouco de para onde vai esse mundo e como é que a gente vai se organizar, o que é que vai ser valor para os nossos clientes, né? Só para terminar, uma coisa que para vocês pensarem um pouco, né? Como é que a gente está vendo a gestão para a transformação, né? Então, se a gente pensar no tema liderança, né? A gente tinha um modelo, no modelo que eu chamei aqui de tradicional, uma liderança centralizada. Também tenho certeza que boa parte da plateia que está aqui hoje tinha, em maior ou menor grau, um certo centralismo na gestão, né? E vocês passaram ou estão passando por questões tão complexas que vocês foram obrigados a compartilhar as decisões. Vocês tiveram que contar e confiar muito na opinião de outras pessoas que antes vocês não estavam acostumados a ouvir, né? E eu tenho certeza que vocês valorizaram isso, né? E que após esse momento agudo de crise, vocês vão continuar compartilhando a liderança, vocês vão dar mais autonomia, vocês vão querer pensar mais estrategicamente no futuro da organização, delegando a operação para as pessoas que vocês passaram a confiar nesse momento. O foco da gestão no modelo tradicional, ele é interno. Quer dizer, uma vez por ano eu olho para o cenário externo e penso a minha estratégia e a executo olhando para dentro. No modelo dinâmico, né, que vai vir aí para frente, eu vou ter que estar o tempo todo olhando para o externo, porque o meu mundo está tão volátil que eu não quero mais ser pego de calça curta, como eu fui agora. Eu tenho que olhar para o externo todo mês. Todo mês eu tenho que olhar, tenho que estar vendo o que está acontecendo. E se está acontecendo alguma coisa na China, a gente vai achar e vai considerar fortemente a probabilidade disso nos afetar num curto espaço de tempo, coisa que a gente não fazia. Mas isso é coisa de chinês, isso não vai chegar. Vamos tocar o nosso negócio, né? Os elementos de gestão, né? O Elton mostrou aqui o mapa estratégia, indicador, iniciativa, tal. Assim, não tenho dúvida que a gente vai continuar com esses elementos de gestão que olham internamente, mas até para dar vazão a esse foco externo da gestão, a gente vai ter que criar outros componentes, né? Então, preparem-se, porque seja via fundação, seja qualquer outro professor, consultor ou sei lá o quê, vocês vão ter um novo cockpit na mesa de vocês muito em breve, que vai ser um radar de elementos externos para serem monitorados o tempo todo. Indicadores, né? Eu sei também que muitos de vocês, como bons empreendedores que são, gostam de muitos indicadores, né? Mas vocês vão ver que não vai dar para gerenciar tantos indicadores. E você não vai precisar de tantos indicadores, porque a sua gestão vai ser mais dinâmica. Você pode confiar em menos indicadores e através de uma gestão dinâmica, você vai trocando de indicadores que são importantes a cada momento. Da mesma forma, os projetos ou as iniciativas, certamente daqui para frente a gente vai ter muito menos projetos, porque a gente vai ter foco, a gente vai ter prioridade. Os nossos recursos, se já eram escassos, serão muito mais escassos agora. Então, a gente não vai poder se dar ao luxo de fazer vários projetos ao mesmo tempo, né? A aposta da fundação de todos os professores é que mais do que nunca, a prioridade vai ser central. E, portanto, uma prioridade, um projeto sendo feito. Terminei este projeto, e tem que ser projeto rápido, tem que ser projeto que gera resultado rápido, terminei esse projeto, eu faço outro. Antes, não, né? E, para terminar, o timing de gestão, né? Então, a gente falava, né, e a gente fala, né, de reuniões de acompanhamento mensais, revisões anuais para ciclos de planejamento de 3 anos. Como eu disse antes, acabou, né? Acho que está claro para todo mundo que a gente tem que fazer uma gestão estratégica agora
mais frequente, para não deixar as tartarugas nos alcançarem. Certamente a revisão da estratégia não vai mais ser uma vez ao ano, é muita coisa. A gente vai ter que fazer momentos de revisão e aprendizado no máximo 3 vezes, no máximo a cada 3 meses, né? E o horizonte de planejamento, ele certamente vai ser de 1 ano e meio, não mais do que isso. Então, esse é um pouco a forma como a gente está vendo para onde caminha a gestão, é a forma como a Fundação está se organizando internamente, e é o que a gente acredita que vai ser valor para o mercado, que vai ser valor para vocês, que vai ajudar toda a Fundação e a sociedade, né, a terem mais sucesso daqui para frente, mesmo com um mundo tão complexo e tão difícil como será. Sr. Bará, obrigado pela apresentação. Acho que você compartilhou um pouco da nossa agenda de transformação, né? Então não ficou uma coisa conceitual. Então a gente compartilha com os nossos clientes um pouco dos nossos bastidores de transformação, e isso também dá uma segurança de que a gente em 30 dias conseguiu remodelar, montar o nosso Lego, seja para na crise, seja para a transformação. Isso. Alguém está com o microfone aberto? Acho que quer falar, né? Fábio, eu queria falar. Fique à vontade. Eu tinha uma dúvida, mas acabou se respondendo na explanação anterior. Mas deixa eu tentar ver se eu entendi. No nosso caso, nós estamos aqui em Belém, estamos no norte. Nosso ramo é logística, transporte. O Fábio já nos visitou, Roberta também, e a FTC já veio bastante aqui na Linada. No nosso caso, a gente já entendeu que nós estamos em uma situação de gestão de crise mesmo agora. Porém, a nossa história é um pouco diferente. Há 3 anos atrás, nós estávamos numa situação seguinte, estávamos numa situação bem complicada, numa situação que foi a crise econômica, que eu já expliquei para o Fábio e expliquei para a Roberta também e para a Karina. O que aconteceu? Eu fui obrigado a tomar uma decisão de parada, puxar o freio de mão, tipo uma loucura, mas eu sabia que não tinha outra opção. Então, eu tive que fazer uma redução drástica. Nós encolhemos e achatamos 44%, 43%. 43% de faturamento, 43% de movimento, 43% de funcionário. Tivemos 100 ações trabalhistas, fizemos 100 acordos na justiça. Enfim, foi uma loucura. E aí todo mundo questionou, para que fazer isso? Por que tu não engata uma segunda, uma terceira e vai para cima do mercado? Mas o mercado não existia, o mercado estava parado. A gente fazia a linha de Manaus e o mercado de Manaus caiu, a Zona Franca caiu. E essa foi uma decisão tomada, não tinha jeito. Então, nós tínhamos um planejamento para 5 anos, um planejamento estratégico, é um plano. E aí a dúvida era, na crise nós refizemos o nosso planejamento. Não seríamos mais aquela super empresa, não seríamos mais a segunda ou a primeira empresa em faturamento em logística do norte da Amazônia, não era mais essa o plano estratégico nosso. E aí nós mudamos para uma situação de crise econômica. Refizemos o planejamento. Aí agora vem de novo, este ano, uma nova crise em cima da outra. A gente refaz o plano de novo, e aí fazer o plano de novo, não dá para fazer um plano de 5, de 2, e aí veio a resposta. Na verdade, nós vamos ter que fazer um outro plano que vai ser de menos meses. Provavelmente de 12, de 14, de 15 meses, sei lá. E a estratégia muda de novo, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Hoje, no nosso negócio, eu não consigo saber o que é que vem em 2021. Porque 2020, para nós, de logística, ele já acabou. Ninguém fecha mais contrato, ninguém fecha mais negócio, não tem expansão, não vai ter obra, não vai ter operação. E a estruturação do mercado agora, ela vai ser como vai abrir, como vai fechar dia 31/12 e como vai abrir o dia 1º de janeiro de 2021. É isso que vai acontecer. Para a logística, para quem mexe com transporte.
O nosso caso não é nem rodoviário, o nosso caso é fluvial. Ele é um pouco mais complicado, porque eu dependo de ações do governo, dependo de ações desse governo Bolsonaro, que injeta e enxerga muita coisa para cá, para norte, para a Amazônia, que outros governos não enxergavam antes. E isso é até bom para cá, para o norte, para o Pará e para o Amazonas também, porque antes a gente não via essa preocupação dos governos, do governo federal com isso, e isso é obra, é investimento, é injeção de capital, é injeção de negócio, é movimentação de fluxo de caixa mesmo em cima de negócio, que não tinha antes. Tanto que o governo federal agora já está planejando colocar investir em portos, está gastando, está colocando, está indicando que o crescimento é para cá, para o Porto do Pará, Porto do Amapá, Porto do Amazonas, está falando em ferrovia, isso é bom também, que a ferrovia ela traz também um novo tipo de progresso, mas enfim. E aí o questionamento que eu tinha era esse: plano de 5, plano de 2, plano de 12 meses, plano de 6 meses. Jean, eu vou te cortar um pouquinho, porque a gente está com o tempo estourado. O Sorbara meio que já respondeu a tua pergunta. De fato, essa crise pegou todo mundo machucado, né? Diferente da outra crise que vinha as pessoas com alguma reserva, poucos tinham reserva, porque vieram, tá todo mundo com um colchão muito, muito curto. E então, de fato, é isso. Agora, os rituais vão ser outros, as nossas metodologias vão ser outras, os nossos rituais de planejamento, de revisão, de acompanhamento serão completamente diferentes. Então, a resposta o Sorbara deu e a nossa modelagem de soluções vai nessa linha. Eu vou dar uma acelerada, pessoal, porque a gente já estourou. Tá? Eu vou passar a palavra para o Sandoval e depois para o Pedro. A gente estourou, mas eu acho que é importante a gente responder. Sandoval, fica à vontade aí. Olha, boa tarde, Fábio. Parabéns, Fábio. Assim, só de forma muito rápida, já que tem que ser do dinâmico. Parabéns, a iniciativa é maravilhosa. Me sinto muito confortável estar com a Fundação Dom Cabral e junto com vocês, com a Karina, com o Roberto. Então, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta bem direta. Assim, veja só, até esses slides a gente já teve acesso, a gente já está trabalhando com o time. E aqui tem umas palavras-chave. Essas palavras-chave foram tomadas para a gente, tanto a gestão na crise, como a gestão para a transformação, porque a da crise eu acho que a gente fez um bom papel monitorado e mentoreado pela Fundação Dom Cabral. De você dar um exemplo, Sorbara, em concreto, de algum caso que você colocou, por exemplo, quando fala assim, eu sei que parece óbvio, mas quando você traz o exemplo concreto, a gente consegue dar densidade no nosso fazer. Por exemplo, na gestão para transformação, fazer diferente, modelo de negócio. Então, se você puder, inovação, estratégia como processo, gestão dinâmica, se você puder, ou então o Elton, alguém puder dizer o seguinte, olha, por exemplo, no Magazine Luiza, quando eles olharam, eles fizeram fazer diferente, foi isso porque mudou disso para aquilo outro, modelo de negócio, adotou tal modelo, estratégia como processo, o processo foi XY, a gestão foi dinâmica porque eles se reuniram 2 vezes na semana, sei lá, a gente está precisando de alguma densidade prática nesses conceitos que a gente está achando maravilhosos, do mesmo jeito da gestão na crise, que a gente está colocando, a gente fez uma boa gestão da crise e agora a gente está emergindo na crise e para a transformação. Nós fizemos 2 times, um para fazer uma gestão na crise, pensar a gestão na crise e articular as pessoas no time, e a outra gestão para a transformação, também articulando o time. Então, era isso. Obrigado aí pela oportunidade, fico muito satisfeito. Não, acho que exemplos bacanas que nós tivemos recentemente foi os que eu mencionei da ReHap, que deu um salto muito maior do que o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza já tinha uma estrutura, uma plataforma pronta para transformar os vendedores deles os vendedores de loja, né, em vendedores virtuais. A ReHap não tinha isso, né, e eles rapidamente conseguiram montar um time separado do comitê de crise para bolar iniciativas comerciais, iniciativas de top line e não só de redução e de cortes, né? Então, eles fizeram esse salto. Na gestão para a transformação, eu acho que aí a gente está por ver os exemplos, né? Porque este é o momento
em que as empresas, em que as organizações estão se parando para pensar, as que já conseguiram sair da crise, né? E as que conseguem parar para pensar, para ver o que elas serão, né? Os exemplos, as coisas mais óbvias, né, vão ser os restaurantes, que se tornarão todos delivery, né? Mesmo os pequenos comércios que estão funcionando na base de entrega e não na base do autosserviço. Que mais que eu poderia dizer? Eu acho que a grande questão é que, neste momento, a gente foi muito impactado pelo confinamento, pela não circulação. Então, dada essa restrição, o que os negócios todas as inovações estão no sentido de superar essa variável, né? Então, especialmente no varejo, está todo mundo tentando contornar isso. Se a gente olhar outras indústrias, né, olhar indústrias de manufatura, indústrias montadoras de automóveis, montadoras de tratores, com quem a gente conversou recentemente, eles estão com outras dificuldades. O problema deles não é tanto do lockout, da dificuldade de movimentação, mas do acesso de matéria-prima. Então, eles estão fazendo todo um esforço de integração para trás na cadeia, de renovar contratos e refazer contratos, redesenhar contratos com os fornecedores para que essas peças e para que as matérias-primas cheguem o mais rápido possível. Então, hoje a gente tem muitos exemplos, Sandoval, de empresas que estão conseguindo dar saltos para sair dessa discussão da redução de despesa para passar a olhar iniciativas de top line. A gente teve aqui eu não sei, esqueci o nome, acho que era o Rodrigo, né, que estava aqui, que fez a pergunta da loja de cosméticos, né, já mostrando algumas ideias aqui de como melhorar o fluxo de receitas, né? As grandes transformações, elas vão vir quando, olha, o mundo mudou completamente e então, ao invés de fazer, no caso de logística, né, ao invés de ser uma grande transportadora baseada em rodoviário, né, grandes caminhões, eu vou passar a ser de pequenas encomendas, porque o comércio eletrônico é que vai acelerar muito. Enfim, eu acho que o mundo ainda está se configurando, né? E a partir daí as empresas vão repensar os seus modelos de negócio. Torbara, eu vou encerrar. Fábio. Quem é o Pedro? Elton. Oi, Elton, fala. O Pedro quer falar, está na fila aí. Deixa eu só fazer um fechamento dessa fala, porque o Jean, eu ouvi ele falando, e o Sandoval também. Eu queria dar uma arrematada nisso, porque eu vou entregar para vocês, como eu vi aqui também no chat aqui, né? Modelos. Então, deixa eu apresentar só um modelinho aqui para vocês, e eu vou te dar o exemplo até agora do mercado B2B. Primeiro ponto a observar é essa matriz. Está todo mundo vendo a matriz aí, né? Então, essa matriz é bem antiga, 1959. Está aqui embaixo a referência dela. Tá? Não vou explicar. Mas o ponto de atenção, principalmente para as empresas B2B, elas estão aqui, ó, na diversificação que representa a transformação digital. Tá? Novos produtos em novos mercados. O mercado mudou. O mercado já está mudando e ele vai mudar. Eu tenho que pensar em novos produtos. Pensando nessa situação, nós também temos a visualização do que a gente chama... Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui o outro slide que eu vou ter que passar a vocês. Vai ficar fácil vocês compreenderem. Que é esse slide aqui, ó. Eu vou exemplificar também agora com o exemplo B2B. Já saiu na mídia. A Gerdau, ela tinha uma proposta, ela fabrica vergalhões, etc. Ao invés de fazer a venda transacional de commodity, ela está pulando, né, da venda consultiva para a venda co-criativa ou relacional. Né? Fazer com o cliente, modelo da Fundação Dom Cabral. Tá? Ou seja, ao invés de vender vergalhão, eu vou vender a fundação pronta, a fundação dos prédios das empresas de construção. O pensamento na diversificação do negócio, tá, é imperioso neste momento.
E a diversificação é onde a empresa sofre o maior risco naquele modelo, naquela matriz que eu mostrei a vocês. Mas risco pelo risco, agora ele é baixo, porque eu estou sendo jogado nessa dimensão. Ela é a menos usada na gestão da estratégia do negócio. Tá? Mas ela agora é imperativo para as organizações. Era isso, Fábio, desculpe. Legal. Sandoval, no teu caso, o Sandoval tem uma empresa de médio porte, a Petros, de açaí. Me parece que o apelo é a saúde, a imunidade, né? Você criar algum portfólio de produto onde você vende imunidade. As pessoas estão imunes se alimentando do seu produto. Me parece que as pessoas vão consumir isso, né, de alguma maneira. Talvez menos lifestyle, menos saúde do ponto de vista de esporte. Está todo mundo confinado por enquanto, mas imunidade está todo mundo querendo comprar. Eu acho que o Pedro tinha uma última pergunta, a gente está super estourado aqui, e depois eu vou encerrar. Obrigado pela palavra, Fábio. A minha pergunta, na verdade, vai assim, a gente discutiu muito aqui hoje, ouvi muito se falar do mercado B2C, focado no consumidor, e vou puxar um pouquinho da fala do professor Elton agora, que ele mencionou essa questão do B2B. Nós somos uma construtora, recentemente abrimos uma nova empresa focada em verticalizar um pouco mais no mercado de construção, só que a um primeiro momento, esse investimento foi focado meramente no ganho em competitividade, tá? Internalizar determinadas produções para você conseguir ganhar e focar, paralelo a isso, a criação de uma nova empresa para poder vender para o mercado externo, enfim. O que eu queria saber é como a Fundação está enxergando esse momento pós-crise, porque antes dessa crise do Covid, no meu setor, por exemplo, que está mais focado em infraestrutura, estava muito mais focado em infraestrutura, nós estávamos focando em contratos de longo prazo, contratos de 5 anos, contratos de 10 anos, para garantir a execução através dele visualizar melhor o cumprimento do planejamento estratégico. No momento onde eu diminuo esse planejamento estratégico para 12, 18 meses, a Fundação enxerga que talvez fosse interessante fazer esse foco também em serviços de menor porte, porque tudo, como usando a fala acho que foi o Jean, que é da empresa de navegação, tudo, no nosso caso aqui, a gente depende muito de como o governo vai encarar essa crise. Os investidores externos já não estavam vindo, passavam a vir, já estavam começando a vir agora, após Bolsonaro, para começar a investir mais no Brasil. Agora, após crise, não se sabe nem que cenário o mundo vai ficar. Então, de repente, focar em serviços menores, em serviços mais contínuos, mais de manutenção do que de propriamente novas aquisições, de novos projetos dentro do mercado de construção. Como a Fundação está encarando, está visualizando esse momento? Difícil vaticinar uma opinião a respeito de questões tão específicas, mas sim, a gente tem trabalhado mais com essa perspectiva de mercados, de negócios mais voláteis, de negócios de mais curto prazo, né? E a gente tem se deparado com desafios internos e desafios trazidos pelos clientes também, de grandes empresas, que não, tá bom, mas e as grandes obras, os grandes investimentos, os grandes projetos que eu sei que demoram 2 anos, 3 anos, né? Como lidar com esse desafio, né? Nesses casos, né, o que a gente tem sugerido é que a empresa sempre guarde alguma reserva, né, para que ela possa ter estratégias de saída, né? Então, a gente sempre pensa, né, no projeto, né, e pensa em como ele vai acontecer durante os 2 anos, né? Nada acontece do jeito que a gente planejou, né? E a gente acaba descobrindo que a gente gastou muito e que a gente não vai entregar todo o escopo ou todo o projeto do jeito que ele foi pensado e não vai respeitar os prazos. A gente descobre isso da metade para frente.
quando o valor investido já é muito grande e não há mais estratégia de saída possível, né? Então, uma reflexão que a gente tem estimulado nos clientes é estratégia de saída para projetos longos, né? Então, se eu tenho um projeto de 2 anos, né, vamos tentar fatiar esse projeto em 12 partes de 2 meses, né? E vou fazendo gestão a cada 2 meses e vou analisando se vale a pena continuar, o que eu aprendi, o que eu tenho que corrigir, né? De forma que haja possibilidade de saída. Nas negociações de contratos de longo prazo, mais ou menos na mesma linha. Quer dizer, o contrato pode ser de longo prazo, mas eu coloco algumas cláusulas que vão permitir para ambas as partes que as condições sejam revistas num prazo mais curto. Porque o mundo está mais volátil, porque a gente não consegue prever como ele vai se comportar durante tanto tempo. Deixa eu dar Obrigado, Sorbara. Elton, eu vou encerrar que até a gente está estourado. Quero agradecer muito a contribuição do Elton, foi extremamente relevante e a experiência. Tenho gostado muito de trabalhar com você, Elton. Muito feliz em estar juntos nessa. Sorbara, seja muito bem-vindo. Acho que você vem agregar demais para a Fundação. Hoje eu perdi um pouco a mão, estourou aí em meia hora, mas acho que foi por uma boa causa, acho que foi uma discussão rica, muito relevante. Talvez por questões represadas de a gente não ter tido a semana toda. E só dizer que na semana que vem a gente vem com uma programação bastante rica. Segunda-feira, Paulo Vicente, a gente vai falar de ambidestria organizacional. Na terça-feira, o professor Gilmar Mendes, e ele tem um estudo que ele acredita na curva em V e não em U, e ele vai demonstrar isso para a gente, tomara que ele esteja certo. Na quarta-feira, a professora Luciana, que já falou do Client Centricity, num dos Zooms da Fundação, vem falar do Comitê de Oportunidades, Comunicação, os meios digitais de comunicação. Na quinta, eu vou ter um bate-bola com 2 amigos sobre carreira, e aí eu recomendaria vocês enviarem os sucessores e os jovens talentos para participarem dessa quinta-feira. E na sexta-feira, uma sexta-feira mais leve, porque acho que a gente vem numa pancada muito pesada. A gente vai ter um encontro de mulheres às 17 horas, e aí para falar desses múltiplos papéis dentro de casa. E às 19 horas eu vou trazer um sommelier para a gente tomar um vinho juntos. Então, 19 horas, não dessa sexta, na próxima. E aí não é para a gente brindar nada, não é para ser poliana e comemorar nada, mas acho que a gente precisa cuidar da alma, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, para ter entusiasmo e energia para aguentar essa maratona. Então, achei interessante trazer, a gente vai ter uma sommelier mulher, trazendo um pouco de harmonizações. Está convidado, Sorbara. E aí o Elton também está convidado, e aí a gente vai ter esse momento mais informal para, enfim, conversar de maneira informal numa agenda mais etílica. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa ter estourado o tempo, mas hoje realmente tinha muita coisa acumulada. E prazer estar com vocês mais uma vez aí. Um abraço, gente. Obrigado.